Olá, o Conhecer está de volta, hoje recebendo aqui a Adriana Ribeiro, que é professora e pesquisadora do Instituto de Química e Biotecnologia da UFAL, está conversando conosco sobre plásticos que conduzem energia. Adriana, então, no bloco anterior você falava sobre a questão da janela inteligente e há uma aplicação também com retrovisores de carro, é isso? Como é que funciona? Isso. Então, seguindo o mesmo modo de funcionamento de uma janela inteligente, né? Só que na janela você teria o quê? Uma janela transparente, tá? Num retrovisor de carro você tem um espelho, tá? Mas você pode também clarear ou escurecer esse espelho. Por exemplo, quando você está dirigindo à noite, né, que um carro atrás de você coloca um farol alto, geralmente você xinga até a mãe do motorista. Sem contar o perigo que se apresenta, né? Exatamente. Então, carros que possuem esse tipo de dispositivo, né, você tem como controlar a luminosidade através também de um ajuste, né, muito simples, ou alguns carros já possuem ajuste automático, dessa luminosidade no vidro retrovisor. E também, né, são películas preparadas com polímeros condutores. Porque quando joga a luz, o espelho fica totalmente cego, né? O motorista não vê quem está atrás, não é isso? Exatamente. E aí você teria como escurecer, digamos, né, diminuir a intensidade dessa luz, né, através do ajuste também do claro e escuro dado pelo filme de polímero condutor. E esse retrovisor seria alimentado pela bateria do carro? Como é que seria? Exatamente. Né? Então, alguns carros, já existem carros atualmente que trabalham com esse tipo de tecnologia. Né? Por exemplo, carros da Toyota, da Mitsubishi, já têm de fábrica os seus espelhos retrovisores com materiais eletrocrômicos, né? Com esses polímeros condutores. Perfeito. Agora, Adriana, outra aplicação seria a questão da geração de energia solar, é isso? É emergente essa busca por novas fontes de energia alternativa, tá? E uma delas seriam as células solares. Então, as células solares mais usadas atualmente são obtidas a partir de silício. A célula solar é aquela placa onde o sol incide, é isso, onde a luz do sol incide? Exatamente. Então, a célula solar nada mais é do que uma placa, né, construída em forma de sanduíche, com uma série de compostos químicos, digamos assim. E essa placa, ela capta a energia do sol e transforma essa energia solar em energia elétrica, tá? Uma maneira similar à da fotossíntese das plantas, certo? Então, capta a luz do sol e fornece energia. Atualmente, essas células solares são basicamente construídas com silício, que é um material muito caro, difícil de conseguir. Para se preparar uma célula solar à base de silício, esse material tem que ser de altíssima pureza e que encarece muito, né, o custo das células solares atualmente. As células solares preparadas com polímeros condutores, elas têm um custo menor, certo? Apesar de que ainda há uma eficiência também menor em relação às células de silício, tá? Mas existem muitas pesquisas buscando aumentar a eficiência dessas células e inserir células solares baseadas em polímeros condutores no mercado. Me parece que o Brasil ainda utiliza muito pouco essa fonte, não é, energética, essa matriz energética, não é? Alagoas, então, nem se fala. Isso. Infelizmente, né, o Brasil utiliza muito pouco, porque o Brasil é um país privilegiadíssimo no que diz respeito à energia solar, porque nós somos um país tropical com alta incidência de luz solar, então realmente seria interessante, né, que houvesse um fomento em relação ao uso de células solares para a geração de energia aqui que outros países já fazem com muito mais maestria, não é? Isso. Japão, Alemanha, né? Próprios Estados Unidos mesmo tem uma rede muito ampla de uso de células solares. Adriana, outra aplicação, que seriam os LEDs, é isso? Isso. Então, o LED, né, que na verdade é uma tradução, né, na verdade do inglês, diodos emissores de luz, eles são aquelas lampadinhas que atualmente vocês veem nos sinais de trânsito. Painel luminoso painel também, luminoso, faróis de carro. Hoje em dia os carros mais atuais, no lugar de ter uma lâmpada de freio, tem uma série de painéis de lâmpadas, mini lâmpadas, né, que são os LEDs. Microlâmpadas, né, que quando acendem dão uma ideia de conjunto. Um conjunto, tá? Então, essas lâmpadas, né, que são os LEDs, elas têm uma eficiência energética muito grande, ou seja, a economia de energia é muito grande, né, é muito interessante, tá? O modo de funcionamento de um LED é praticamente o inverso do modo de funcionamento de uma célula solar.
Numa célula solar, o que acontece? Você tem a luz do sol, que é irradiada sobre essa placa, digamos assim. Perfeito. E há uma reação química que gera energia elétrica. No caso de um LED, você tem o quê? Uma energia elétrica proporcionada por uma fonte externa de potencial, né? Uma rede de corrente elétrica, e que gera luz, que gera luminosidade. Tá? Então, o modo de funcionamento é o inverso de uma célula solar. Tá? E quais seriam as vantagens de se usar LEDs e de se usar polímeros condutores para preparar LEDs? No lugar da lâmpada tradicional. No lugar da lâmpada. O principal seria a economia de energia. Tá? Quando a gente tem uma lâmpada tradicional, você pode notar que essa lâmpada, depois de um tempo, ela aquece. Se você encostar, né, o braço próximo à lâmpada, você vai sentir que ela está quente. Um LED, ele tem o que a gente chama de conversão a frio, ou seja, toda a energia elétrica ela é usada para ser convertida em luminosidade, diferentemente da lâmpada, que uma parte, comum, né? Exatamente, que uma parte da energia elétrica se perde como calor. Então, você não tem um aproveitamento de 100% da eficiência dessa lâmpada. Da eficiência energética. Adriana, vamos dar mais uma pausa. Vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco a gente volta com mais Adriana Ribeiro, falando sobre plásticos que conduzem energia e sobre Ano Internacional da Química. O Conhecer dá uma pausa, mas não sai daí que volta já já.